Ah, Enzo? Mentira. Bom dia! Ah, bom dia, Rafaela. Bom dia, bom dia. Ai, gente, que carinho de sono é essa, gente? Bom dia, Felipe. Tá com sono, Felipe? Mentira. Não, você não tá com sono. Repete comigo, Felipe. Não estou com... Professor, Hã? eu acordei há 10 minutos. Tio, você não tá com sono. Você só acha que está com sono. Você não está. Tenho certeza. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Oi, Digão. Bom dia, bom dia. Cadê? Carinha de sono também? Bom dia, João. Sim. Ai, gente, para. Mentira. O que é o sono? Estado psicológico. Mentira, biológico. Infelizmente é biológico também. É de tudo. Eu tô no estado tudo, fisicamente, tudo. Nó. Como é que foi a prova de biologia ontem? Não, muito boa. Acho que foi Foi bem. boa? Oi! Foi de boa. Ai, que bom. É porque, tipo, a gente tinha acabado de fazer a revisão também, né? É, tava bem fresquinho. Poxa, que bom. Bom que tudo deu certo, só notão, graças a Deus, tomara. Eu não abri ainda não, tem que abrir para ver as notas, mas tenho certeza que foram bem. Hein, esse iPhone aí é Enzo? É, Meu Deus do céu, Enzo! Eu comecei a renomear ele. gente, vocês sabem como é que usa aquele Sasmit lá? Que ontem eu fui usar, tipo, aí foi pro Google Meeting, aí tinha que usar um ID lá, mas não tinha ID no grupo. Ó, Infelizmente eu não sei. Tá? O Eu Sasmit, não eu não consigo. entendi também, não. Bom dia, Naê. Ô, Rafa, é assim, você baixa o Google Class... Não, Classroom não. É o Google Meet. É o Google Meet mesmo. Aí, tipo, é só isso. Aí você clica no link e vai direto, entendeu? é porque eu uso no computador, Mas aí... é a mesma Ah, se você usa no computador, não precisa de nada. Não precisa de nenhum aplicativo. Ele vai direto no Google Chrome. Ah, tá, entendi. Eu usei. Vocês usaram o Google Meet tranquilo essa semana? Sim. Eu usei, só que deu assim, nem todo mundo conseguiu entrar, foi meio confuso, assim, um pouco difícil. Um pouco. Foi com não foi com o oitavo, foi com o oitavo. Foi com o sétimo que eu usei, eu acho. Ou foi com vocês? Deixa eu ver aqui. Não, foi com que turma que eu usei? Com a gente foi a Andressa, eu acho. Ah, tá. Não, eu usei com o sétimo ano, o Google Meet. Com o sétimo ano. Vai ter de física e de química, né? Aí, assim, nem todo mundo conseguiu entrar. E foi aí. Não sei se porque não baixaram, não entendi muito bem, não. Pessoal, vou esperar até 8h05, ver se o pessoal vai chegando, vai entrando, vai acordando. Bom dia, Luísa. Bom dia, Larissa. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Ana Clara. Vitória, bom dia. Bom dia, senhor Gabriel. Bom dia, Gabriel. E, Gabriel? Eu não entendi, Gabriel. Não tem microfone, não tá mudo. Como é que é, gente? Gabriel? Ele fala nas aulas ou não? Não. Depende quando a professora pede. Porque não tem nem microfone para ele. Antes, sim, acho que aconteceu alguma coisa que não conecta mais o microfone dele. É. Bom dia, Luísa. Cadê Luísa, gente? Sumiu? Bom dia, professor. Eu tô dormindo ainda. Bom dia. Bom dia. Tá dormindo ainda? Gente, vamos acordar, gente. Bom dia, Eu Melissa. acordei. Bem acordado, ó. Igual uma coruja. Animação, galera! Animação Uhul, vamos animar. Líder de torcida. Te líder. de... Ô, Inaê. Inaê travou, não. Professor Inaê tá se mexendo para vocês? Para mim, não. Tá parado. Não. Ah, Então, mexeu. Agora sim. Oi, Inaê, da onde é que seu irmão tira essas pérolas? Ele fica pesquisando na internet, é isso? Tio, Fala para mim. esse último,
esse último que saiu agora, ele tava falando com alguém, eu acho. Aí ele pensou assim, ele não sabia se ele colocava crase ou não em valer a pena. Aí ele pensou, ele parou pra pensar e aí ele foi pesquisar pra ver se era isso mesmo. E era. Aí ele veio correndo com essa bolinha maldita e tacou em mim. E voltou na testa dele, calma. Saber da onde que brota isso, gente? Do nada ele pula a janela e É do, é tão é do nada inusitado. mesmo. Pra mim também é. Eu se tomo cada susto. Não, dá pra ver que você e Cauê realmente não estão esperando nada, estão Pois é. na normalidade, né? Eu falei, gente. Mas assim, eu não sei de onde ele tira essa ideia. Ai, o que ele pensa na hora? Bate a cabeça? Será? Ele escorrega? Falando do quê? Hã? Depois Então, pra você descobrir, você tem que ir lá no perfil Cauê. eu lá tem explicando de onde que ele tira essas ideias maravilhosas. Não, ele não. É. Só os vídeos assim, ele aparecendo mesmo, É. né? Meu Deus. É comédia, não dou conta não. É inusitado, muito. Pessoal, vamos terminar, fazer mais um pouquinho do livro 2. Pessoal, o livrinho 2. Ô, professor, você não vai corrigir a prova, não? Então, a prova foi quando? Quarta-feira. A escola liberou o gabarito? Eles não Matemática liberaram já? nem de matemática, eu acho. Pois é, porque na verdade a escola que vai precisar liberar o gabarito dessa vez. Caio começou a corrigir ontem. Deu nada, não? Ah, então eu corrijo. Deixa eu ver só abrir. A prova está até aberta aqui. Deixa eu só copiar ela para o. Nossa, aqui é do fundamental. O que o Danilo falou assim que era para esperar, porque a escola ia corrigir, ia liberar o gabarito. Eu ainda não entendi, mas tudo bem. Nem eu. Não, também não. Então, eu não tô Tem falando já disso, as provas, eles Eu tô nem... falando da paradinha que você tava conversando aqui na rede. Não, Ah, é depois do você TikTok. vai no TikTok de Naê, de Cauê, de Cauê. E você olha lá para você ver o que acontece. É meio confuso te explicar. E Naê, tenta explicar, porque eu não sei te explicar essa parte. Muito confuso. Não, é porque meu irmão chega no meu quarto de Cauê com umas palavras aleatórias que ele descobriu o significado. Aí ele dá susto na gente e explica o significado da palavra. E aí ele um dia resolveu postar isso no TikTok. E tá dando certo, né? O pessoal gosta. Pessoal, estão vendo aqui a questão da prova de vocês? Já acertei a primeira. Hã? Já acertei a primeira. Isso, pessoal, olha só. Nós vamos aplicar aí, ó, nessa questãozinha 1, a letra D como resposta correta. Ela vai atuar como solvente universal. Gente, é a água. A água é solvente universal. Ela que é de grande importância biológica para reações químicas que acontecem nos seres vivos. Lembrando que no caso da água, ela vai ser produto, ela vai ser reagente, ela vai ser meio em que acontecem as reações. Claro que ela vai ter também outras funções, regulação térmica, transporte de material no corpo, né, lubrificante. Então, a primeira afirmação, ela é associada à água. A segunda afirmação diz assim, ó, são encontradas de duas formas, solúveis, encontrados em forma de íons, que estão dissolvidos em água, e insolúveis, fazendo parte de estruturas esqueléticas, por exemplo, tá? Pessoal, só que em forma íon são os sais minerais nesse caso, tá? Lipídio não tem forma solúvel e insolúvel. Lipídio é insolúvel. Ácido nucleico, né, eles são todos insolúveis. Quem tem essa solubilidade em água são os sais minerais. Então, a primeira questão, ela diz respeito primeiro à água e depois aos sais minerais, tá? Difícil a questão? Não. Tranquilo, né? Essa dose eu achei muito tranquila também, né? O que é que compõe os carboidratos? Carboidrato é carbono, oxigênio e hidrogênio. Eu acho que eu até falei disso na revisão da última. A última revisão eu falei disso, eu tinha no slide.
Eu comentei com vocês, tá? Também não é complicado, não. É uma questãozinha bem fácil. Nessa questão do cuscuz aqui, lembra que cuscuz, eles usam para fazer cuscuz milho. Pessoal, o milho, ele é rico em amido. Tanto é que maisena, na caixinha está escrito o quê? amido de milho. Amido de milho. Então, maisena é amido de milho. Milho tem amido, tá? Então, essa questãozinha, a resposta é amido, porque um exemplo clássico é que maisena tem amido de milho. Na questãozinha 4, tá assim, ó, carboidratos, que compreendem os açúcares e lipídios, são substâncias orgânicas fundamentais para a vida. De maneira geral, os açúcares e os lipídios estão relacionados com... Pessoal, a gente viu também sobre carboidrato, que carboidrato fornece energia. E lipídio, ele fornece também, só que o lipídio é uma reserva energética. Quando eu vou guardar energia no corpo, eu guardo na forma de gordura, que é um lipídio. Então, eu posso associar da seguinte forma. O carboidrato, ele vai me disponibilizar energia mais rápido. Ele é uma fonte de energia mais imediata. O lipídio é uma fonte de energia que eu vou guardar para poder usar num outro momento. Então, o primeiro fornece energia de forma imediata. E o segundo é uma reserva, é um banquinho de energia. Então, a letra A vai ser a correta. Tá? Na questão 5, pessoal, fiz esses cortes porque eu não expliquei proteína para vocês. Então, eu adequei a questão. Nessa questão, um exemplo de carboidrato. Pessoal, lembra que massas têm carboidrato. É o caso do pão, do macarrão, da pizza, da lasanha. Então, o que leva trigo, né, massas, elas são fontes de carboidrato. Gordura, eu vou encontrar, pessoal, em óleo de cozinha, eu vou encontrar em manteiga, margarina. Nesse caso, gema de ovo, que tem bastante colesterol, que é um tipo de lipídio, tá? Então, aí a resposta seria macarrão, porque tem carboidrato, é uma massa, e gema de ovo vai ser o caso do lipídio. Na clara do ovo não tem lipídio. Tem a correção da prova? Por quê, tio? Não, é porque eu não estava prestando atenção. Olha só como que você fala isso na minha cara. Meu Deus, cara de... Eu tô tomando café. E eu fui saber o que é aquele negócio lá da menina. Tá. Pessoal, Qual o nome dela mesmo? Vocês... Fazer o quê? Qual é o nome dela mesmo que eu esqueci? Dela quem? Inaê. Isso, muito obrigado. Você tá tão aleatório. É o café. Eu acho que é o café. Não tem condição. Acabei de tomar um café. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor nas costas, eu tô morrendo de sono, eu tô... Velho. Pessoa velha, né? Pessoa idosa. Falo mesmo. Não que nem você, né? Tá quase careca. 16 anos não é velho e eu tô fazendo... não é careca, eu só raspei a testa. Só isso, gente. Pra ficar mais assim. Claro. A entrada nem tá aparecendo. Não, é porque eu fiz um detalhe no barbeiro ontem, só por isso. Claro. Uhum. Voltando aqui, ó. Pessoal, o constituinte da hemoglobina que vai atuar no transporte de gás oxigênio e cuja deficiência causa ou leva à anemia é o ferro. Eu acho que até foi na eu perguntei alguma coisa, né, sobre anemia, ela falou que era ferro, não lembro muito bem, mas eu lembro que eu comentei também do elemento ferro e da sua importância biológica na nossa última aula, né, que está associada à hemoglobina e sua deficiência leva a pessoa a ter anemia ferropriva, por exemplo. Tá? Na questão 7, na sétima questão, lembra que eu pedi a vocês para poder estudar as vitaminas A, B e E? Por que eu pedi para estudar? Porque elas são lipídicas, tá? Elas são vitaminas lipídicas, são vitaminas que são são lipossolúveis, então é importante conhecê-las. Nesse caso, pessoal, a vitamina X aqui, que é produzida pelo organismo com auxílio do sol, da sua energia solar, muito fácil de lembrar, porque lembra, digamos, a gente pega sol para poder sintetizar vitamina D. Então, eu penso que se você lembra que você pega sol para a produção de vitamina D, você consegue responder com tranquilidade, tá? Muito fácil também para poder lembrar. Na questão 7, é uma vitamina associada à visão. Lembra que eu falei de visão, né, que pode levar a cegueira
a cegueira parcial. Pessoal, essa vitamina associada à visão é a vitamina A, ou o retinol. A letra D fala sobre o colesterol. Lembra que a gente já sabe que o colesterol é muito importante, porque ele aparece nas membranas celulares, a gente vai ver isso hoje, e o colesterol ele vai ser um precursor de hormônios sexuais, testosterona e progesterona. Tranquilinho também. E aqui a questão 10, pessoal. Que frasezinha eu posso lembrar para poder responder a questão 10? Que frase eu posso lembrar para responder a questão 10? Logo Deus leva. Logo Deus leva. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Que cara é essa, gente? Bom dia. Você parece estar com sono, amiga. Você não está com sono, você só acha, né? Eu acho mesmo que eu tô com sono. É um estado psicológico. Felipe, ele achava que estava com sono, agora ele não acha mais, ele melhorou. Já tá outra pessoa. Eu concordo com você, tio, é psicológico. Mas meu psicológico tá lembrando da minha cama agora. Eu te entendo. Eu sei como é que é, porque... nem fala. Ô, professor, qual que é qual Oi? que é da 7, da 8 e da 9? Porque eu me perdi. Tá, deixa eu Qual que é botar. da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, da 8, da 9? Porque eu não vi nenhuma dessas. Então, vamos lá, ó. Comigo de novo, ó. Questão 1, letra A. Letra D, de dado. Acertei. Peraí que eu tô puxando meu gabarito aqui. Gente, eu não nem lembro do que eu fiz. Eu lembro dessa daí. Letra D. Número 2, letra D também. Número 3, foi o que eu falei. Letra A. Por quê? Maisena é amido de milho. Milho. A 4, pessoal, letra A também. 5, letra A também. Essa eu errei porque eu não vi, porque eu pensava que era mais saudável, então eu botei beterraba e brócolis. A número 6, pessoal associado à anemia. Letra E é o ferro. A 7, vitamina D, associada a pegar sol, né? A 8, vitamina A, associada à visão. A 9, A também, né? Precursor de hormônios sexuais. E a 10 é lembrar de logo Deus leva, né? Que é o colesterol ruim. Se fosse HDL... Tio, eu fiquei muito chateado porque eu cliquei nessa daí, só que quando eu fui enviar, eu cliquei na outra sem querer, eu acabei errando. Mas você sabia a resposta? Eu sabia a Eu resposta. fechei, professor. Eu errei uma. Você errou uma, tio? Qual que você errou? É a 8. Qual que é a 8? Deixei. Vitamina... É da vitamina relacionada à visão. Tá. Não, Eu também errei essa. Você foi muito bem, porque... Eu errei só essa. Tava falando Foi a retina única que eu e no errei. negócio tinha retinol lá. Tem Eu fui tem nessa linha de pensamento, eu fui. Eu também. Boa. Pessoal, olha só. Sei lá, é porque eu tenho a mania de descer a página por meio de um botão. Aí depois que você dá a resposta, se você clica nesse botão, a resposta pode descendo junto. Tá. Aí eu fico assim, gente, será que é isso que aconteceu? Não tem. Tem condições. Ô, Caio, não entendi não, Caio. Digão. Oi. Você pode voltar lá naquela questão da vitamina, da visão? Só pra eu ver o negócio? Posso. Ô, Caio, eu tinha até precisado para ter certeza. Eu não entendi, Caio. Eu tenho. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Essa aqui, tio? Você quer ver as Isso. respostas? Não, a resposta. Rapidinho.
Olha só, eu fui Aí, obrigado. pelos traços, né? Mas foi quem que falou que marcou pela lógica da retina, do retinol? Eu. Boa lógica. O do macarrão, da gema e da carne de sol. Mas você marcou errado ou certo, tio? Marquei errado. É porque E eu tinha pesquisado, Digão, Ah, qual que era. Aí eu pesquisei, né, depois. Mas ali tava falando que tinha mais variedade de proteína na clara. Aí eu marquei a que tinha clara. Só não, que mas essa questão, amigo, não é de proteína, não. Tipo assim, originalmente ela é uma questão que trabalha proteína, mas eu tirei proteína, tá vendo? Hum, Eu só abordei aqui gordura e carboidrato, porque eu não tinha colocado Depois que proteína. eu olhei, depois que eu pesquisei a questão, eu vi lá com proteína. Aí eu fiquei É, tipo, por quê? Porque eu não podia cobrar proteína de vocês, porque eu não coloquei para estudar. Então, eu acabei assim, eu tive que cortar. Eu gostei da questão, mas eu cortei proteína. Cortei proteína e fiquei só com carboidrato e gordura. Aí eu sei que carboidrato você encontra no macarrão e no pão. E da batata, por exemplo. Gordura, eu vou encontrar, por exemplo, aqui dentro, só na gema do ovo mesmo. Eu cortei azeite, cortei o resto. Então, porque eu peguei uma questão e, eu adaptei uma questão, tirando proteína dela. Pessoal, vamos lá? Olha só, o nosso foco hoje é trabalhar a membrana plasmática, tá? Então, tá aí no livro 2 de vocês, capítulo 7, citologia e membrana plasmática. Eu vou disponibilizar, claro, o pessoal já está no Alunos Book, eu vou mandar para o grupo de vocês o mesmo slidezinho sobre membrana plasmática, tá? Lembrando que o nosso foco é reconhecer os componentes da membrana e algumas das suas propriedades. Então, hoje é só reconhecimento, só componente mesmo. Não é o funcionamento da membrana, não é o foco. Vamos lembrar, pessoal, que a membrana plasmática ela vai estar presente em todos os tipos celulares. Todas as células têm. Pessoal, das mais simplesinhas, as árqueas, até as mais complexas em plantas e animais, eu vou encontrar sempre membrana plasmática. Então, ela é comum a qualquer célula. É uma estrutura que envolve o citoplasma, que envolve a célula, fazendo parte dela. Essa películazinha que delimita o meio extracelular do meio intracelular é a nossa membrana. Então, ela vai ser um limite, uma fronteira entre o meio interno e o meio externo da célula. E ela vai permitir a passagem de algumas substâncias, porque no caso da membrana, ela tem permeabilidade seletiva. Então, algumas coisas passam e outras não pela membrana celular. Ela vai participar também da comunicação entre as células. Então, ela permite essa comunicação e também o reconhecimento de certas substâncias e de certas células. Como é que ela faz o reconhecimento? Por via química, por meio de neurotransmissores, hormônios e assim por diante. Então, ela vai ser esse limite muito importante de cada célula de um ser vivo. O que acontece? É que antes da visualização da célula, já se conhecia a sua existência. Então, mesmo antes da invenção do microscópio eletrônico, já na época do microscópio óptico, já se sabia que existiam membranas celulares. Não se conhecia muito bem a sua constituição, né? Mais tarde, por análises bioquímicas, eles perceberam que ela era formada por fosfolipídio, proteínas, carboidratos e outras substâncias. Mas, assim, ninguém tinha visto ainda a membrana celular. Por quê? O microscópio óptico não tem poder de resolução e aumento suficiente para poder ampliar uma membrana e poder visualizá-la. Só depois da invenção do microscópio eletrônico, né, por volta da década de 70, mais ou menos, é que eles passaram a realmente visualizar a membrana plasmática e começaram a estudá-la melhor, compreendê-la melhor e explicá-la melhor também. Tá? O que eu sei da membrana hoje em dia? Que ela é um mosaico fluido. Em 1972, foi proposto um modelo para a membrana plasmática. Nesse modelo, a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica com proteínas grudadinhas nela. Lembrando que a membrana plasmática ela é fluida, então ela se movimenta, as proteínas se movimentam pela membrana, os lipídios se movimentam pela membrana, então ela tem certa fluidez. Tá?
Esse modelo de camada fosfolipídica, bicamada fosfolipídica, ela é chamada de modelo do mosaico fluido. Então, mosaico fluido é um modelo para a membrana plasmática, proposto em 72. Tá? Ele é usado até hoje, esse modelo. Ele foi aperfeiçoado, foi melhorado, mas ele é usado até hoje, o mesmo modelo criado em 72. Pensando, pessoal, na membrana plasmática, olhem, por favor, o livro de vocês, lá na página 31. Lá na página 31, pega o livrinho de vocês aí, por favor. Enzo, você está com o livro aberto aí, amigo? Na página 31? Não, tô tomando café. Ah, Enzo, criatura de Deus. Inaê, está com o livro Bota na aberto? tela que dá pra ler. Inaê está com o livro aberto? Deixa eu ver se está com o livro aberto aqui. Eu tenho livro não, tio. Não tá. Você estudou como, Inaê? Eu acesso pelo SAS. Ah, tá. Tem isso. Cadê o livro aberto, gente? Não está aberto. Não é exemplar. Ah, Isso Júlia. Isso Pessoal, que eu não... viu, né? Saúde. Oi? Saúde. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, porque o único livro que eu não abri foi do estudo de biologia dos 9º ano. Abri de todas as turmas hoje que eu tenho aula. E esqueci de abrir de vocês. Pessoal, me ajuda aí, ó. Lá na página 31, a questão 1 é uma questão simples, muito fácil, muito tranquila para fazer, para ser feita. Pronto, compartilhar a tela. Enzo, você consegue ler se eu colocar na tela? Acho que sim. Deixa eu Então, aí permitiu, ó. Questão 1 da página 31. Eu agora com você. Isso. Na membrana plasmática, a predominância de carboidratos e proteínas, lipídios e proteínas, carboidratos e lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos e proteína. Então eu vou encontrar predominantemente dentro de uma membrana plasmática. Para fenomenal, não estou entendendo nada. Oi? Enzo? Eu acho que você estava travando. Eu acho que o dele tá travando. Tá, mas nós vamos marcar que alternativa correta aí dentro, pessoal. Na minha opinião, é C. Letra É porque C? entre a B e a C. Entre a B e a C? É porque tem lipídio, Eu fiquei isso eu entre a tenho B e a C certeza. também. Entre a B e a C? Aí tem as proteínas que ficam lá, mas também tem que ter um negócio. Aí eu fiquei sabendo. Mas eu acho que, tipo, Eu ia na B. Então, olha só, olhando para esse desenho de membrana que nós encontramos aqui, eu acho que o livro tem um desenho desse também na página 30. O que eu vou encontrar com certeza? O que tem muito aqui de amarelinho? Esse amarelinho vai ser o quê? Glicoproteína. Não, o amarelinho. Ah, tá. Pera, eu olhei o negócio errado. É fosfolipídio. Esse amarelinho aqui, pessoal, é lipídio. Isso tudo aqui é lipídio. É lipídio. Tudo isso é lipídio. O que você encontra aqui é muito lipídio. Bastante. Isso eu tinha certeza que tinha lipídio. Eu Não, só sabia lipídio que tem. tinha depois. Tem lipídio, tem fosfolipídio, colesterol. Então, lipídio tem muito. Além do lipídio, o que aparece aqui em segundo lugar? Em quantidade, em tamanho, em extensão? Proteína? Proteínas. Mas, Gigão, tem carboidrato também. Claro que tem carboidrato também. Mas assim, o que você muito encontra é muito lipídio, mas bastante. O que mais tem é lipídio. E, em segundo lugar, proteína. Em terceiro, carboidrato. Então, se eu fosse ranquear o que tem muito, mais ou menos e menos aqui dentro, eu vou pensar que tem muito lipídio. Em segundo lugar, proteína. Em terceiro, carboidrato. Né? Ranqueando o que você encontra mais ou menos e menos aqui dentro. Pensando nesse ranqueamento,
Eu só posso colocar dois itens aqui dentro. Eu vou marcar o quê? Letra B. Letra B. Por que letra B? Porque tem lipídio e proteína. Isso, tem lipídio e proteína. Mas, Gigão, tem carboidrato, pessoal. Tem também carboidrato. Mas eles se encontram em terceiro lugar em termos de quantidade, concentração. Eu vou encontrar muito lipídio, depois proteína e, por último, carboidrato. Tá? É o que você encontra na constituição da membrana plasmática. Bastante lipídio, carboidrato e proteína e carboidrato. Então, lembrem que essa estrutura da membrana plasmática ela vai ser lipoproteica. Então, eu vou encontrar bastante lipídio, bastante proteína. E lembrando que o lipídio ele vai ter aqui capacidade para se deslocar. Então, ele é fluido. A proteína ela pode caminhar também, se deslocar pela membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela vai ser um mosaico fluido. Ela tem essa liberdade de movimento, tá? É fluido mesmo? Fluido, não? Fluido mesmo. Fluido. Fluido. Tanto faz. Eu já ouvi os dois termos, vai ver com língua portuguesa, se é fluido ou fluido. Nós vamos encontrar aqui dentro também, participando da constituição da membrana plasmática, muito, igual eu falei, os fosfolipídios. O pessoal que mais tem é fosfolipídio. Eles estão presentes como principais componentes da membrana plasmática. Então, tem bastante, tem muito. Eles têm duas regiões, todo fosfolipídio. Uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. A região hidrofílica é aquela parte afim da água. A região hidrofóbica é aquela parte que não é afim da água. Então, se eu fosse olhar, pessoal, para uma estrutura lipídica, fosfolipídica, todo fosfolipídio ele vai ser assim, ó. Tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Pessoal, hidro é associado sempre à água, tá? Então, nesse caso, hidro vem de hídrico, associado realmente à água. Fílica vem de filia, filiação, que significa afinidade. Então, uma estrutura hidrofílica é afim da água. Uma estrutura hidrofóbica, ela tem fobia da água, ou seja, aversão à molécula de água. Todo fosfolipídio ele vai ter essas duas áreas. Uma área hidrofílica, afim da água, e uma área hidrofóbica, que não é afim da água, tá? Então, notem que fosfolipídio, lá na membrana plasmática, ele tem duas regiões. Uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. E compondo a membrana, eu vou ter uma bicamada lipídica. Por que uma bicamada lipídica? Sempre a parte hidrofílica ela fica voltada para a água e a parte hidrofóbica para dentro. No caso, pessoal, da membrana plasmática, ela tem água dentro e fora dela. Como consequência, eu vou ter uma parte hidrofílica voltada para a parte de fora da membrana e uma parte hidrofílica voltada para a parte de dentro da membrana. Então, se eu fosse olhar para uma célula, ela vai ter uma estrutura assim, ó. Ela vai ter cabeças para fora e cabeças para dentro. O Adigão, e no meio dessa estrutura, tá a parte hidrofóbica da membrana plasmática. Então, se eu fosse olhar, pessoal, para uma célula, eu vou perceber que eu tenho, ó, parte interna com cabeça hidrofílica, parte externa também com cabeça hidrofílica. E a parte hidrofóbica fica voltada para o meio da membrana. Então, a região central da membrana tem essa parte hidrofóbica dos fosfolipídios, tá? O livro de vocês fala de micela. Pessoal, micela é quando os fosfolipídios formam bolinhas, tá? No caso da membrana plasmática, se formam lipossomas, tá? Que é uma estrutura que tem duas camadas. Então, vamos lembrar que membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica. Tem duas camadas de lipídios. A parte interna da camada tem a parte hidrofílica voltada para a água e a parte externa também tem a parte hidrofílica voltada para a água, tá? Essa é a constituição básica de qualquer membrana plasmática. Então, ela vai ter essa bicamada fosfolipídica. Além do fosfolipídio, você encontra também colesterol compondo a membrana plasmática de animais. Pessoal, o colesterol ele vai ser um lipídio de origem animal. Então, você não encontra colesterol em vegetais. Eu vou encontrar outras estruturas lipídicas que não é o colesterol. Então, além do fosfolipídio, eu vou encontrar também na membrana plasmática, na nossa membrana plasmática dos animais, colesterol. Ele vai auxiliar na integridade da membrana. Como?
ele vai manter ela flexível, impermeável e não permite que moléculas que são solúveis em água passem pela membrana plasmática. Então, ele bloqueia a passagem de algumas estruturas de algumas moléculas, tá? Então, vamos lembrar que eu tenho bicamada lipídica, também eu tenho colesterol, que vai dar essa integridade à membrana plasmática. Tem fosfolipídio? Tem. Além do fosfolipídio, eu vou encontrar o que também? Vou encontrar proteínas periféricas e integrais. Pessoal, quando eu falo periférico, periférico significa o quê? Pessoal, periférico significa o quê? Não, Periferia. Hã? O que fica na beira, meio que isso, na parte Na beira, externa. do lado de fora, isso mesmo. Então, as proteínas periféricas, elas ficam na beira da membrana, na periferia da membrana. As proteínas integrais, elas ficam inseridas no meio da membrana plasmática. Então, quem for periférico, proteína, está por cima da membrana. Quem for integral, atravessa a membrana de um lado a outro, tá? Elas têm função estrutural. As proteínas integrais que atravessam a membrana são as chamadas proteínas transmembrana e elas funcionam como veículos para passar material. É como se fossem tubulações, caminhos ou portais por onde passam substâncias. Então, nas proteínas integrais transmembrana, eu vou encontrar caminho para passagem de algumas substâncias. Algumas proteínas que são periféricas, elas são receptores de material, de substâncias. Elas reagem a estímulos químicos do meio extra e intracelular e elas ajudam no reconhecimento de algumas células vizinhas a elas, tá? Então, você encontra aqui, ó, no desenho, proteínas periféricas, que estão, assim, na periferia da membrana, né? Em cima ou embaixo, e proteínas integrais. Ué, Digão, por que integrais? Porque elas se inserem na membrana plasmática e atravessam, nesse caso, de um lado a outro. Elas são proteínas integrais transmembrana, que passam pela membrana de um lado a outro. Pensando, pessoal, nessas proteínas e nos lipídios e no colesterol, eu posso afirmar que os constituintes básicos da membrana seriam quais? Os que aparecem em maior quantidade, os básicos, basicão mesmo. Pessoal, os constituintes básicos da membrana plasmática são... proteína e lipídio, né? Que ordem eu vou colocar aqui dentro? Lipídio, proteína. Lipídio, proteína e carboidrato. Lipídios e proteína. E proteínas. Digão, posso colocar carboidrato também? Pode colocar carboidrato também. Se quiser, pode. Mas o que mais aparece é lipídio e proteína. Então, eu vou ter também carboidratos. Mas o que vai aparecer em maior quantidade é lipídio e é proteína. Para ser mais exato, são fosfolipídios, tá? E depois colesterol, se for animal, e carboidrato. Pensando, pessoal, ainda nos lipídios e proteínas, olhem a página 43 do livro de vocês, por favor. Lá na página 43, eu preciso marcar uma alternativa associado também à membrana plasmática. Dá uma olhadinha lá. Página 43. Questão 6. Bárbara, lê para mim a questão 6, por favor. Observe o desenho a seguir referente ao esquema ultraestrutural da membrana celular. A natureza química dos componentes 1, 2 e 3, respectivamente, é a. Lipídios, proteínas e proteínas, proteínas, lipídios, proteínas, 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 lipídios, 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 proteínas, proteínas, lipídios, lipídios. Esse 1 seria o quê? Ó, vou colocar uma legendinha aqui, ó. Esse 1 seria o quê? Naquele desenho nosso de membrana? Lipídio. Lipídio. Então, aqui você encontra lipídio. Esse 2, ele é o quê? Lipídio. Lipídios. E esse 3? Proteína. Proteína. Curiosidade, são proteínas. Essa proteína é integral ou ela é periférica? Integral. Por que integral? Porque ela tá de um lado do outro.
Isso, porque ela atravessa de um lado e de outro. Essa aqui é integral. Então, E no essa caso, aqui aquela que é pequenininha ali é periférica? é uma proteína periférica. Perfeito. Então, pessoal, faz uma setinha aí, ó, e vamos colocar que ela é uma proteína periférica. Proteína periférica. Por que periférica, Enzo? Porque tá na borda. Na borda, está na beira, coitada, está na periferia da célula. Então, você encontra lipídio e você encontra proteína nessa ordem. Vou marcar aqui a alternativa. Letra D. Pessoal, difícil essa questão? Não. Sim. Pessoal, aqui é proteínas... Oh, meu Deus do céu. Aqui é proteínas integrais, tá? Oh, meu Deus. Não é integral, não. Seria. Professor, é só pagar, você não precisa marcar, não. Eu fico com vergonha. Então, ó, tá marcadinho aí, pessoal. Já tiraram um print da tela, anotaram? Então, vamos lá. Também existem carboidratos na membrana plasmática. Eles são formados por pequenas cadeias de monossacarídeos, estão localizados na periferia da célula, da membrana plasmática. Eles podem estar associados às proteínas da membrana, aí vão formar as glicoproteínas, ou associados aos fosfolipídios, formando os glicolipídios, tá? Essas moléculas de carboidratos, elas protegem a célula contra agressões internas e vão atuar também no reconhecimento celular, né? Além de, claro, de reter algumas substâncias dentro da célula. Então, você encontra muito lipídio, depois proteína, e em menor extensão, os carboidratos. Se eu fosse pensar num desenho, pessoal, você encontra bastante fosfolipídio, você encontra, no caso dos animais, colesterol também, vou encontrar depois proteínas integrais ou periféricas, e vou encontrar associado a algumas proteínas carboidrato. Então, ó, esse carboidratozinho associado a uma certa proteína é uma glicoproteína. Esse carboidrato associado a um lipídio é um glicolipídio, tá? Lembrando, são carboidratos bem simplesinhos, aparecem em menor extensão, são importantes? Claro que são, mas assim, sempre associados ou a proteínas ou a lipídios. Aí eu vou ter glicoproteína ou glicolipídio, tá? Mole. Para encerrar, pessoal, eu queria que vocês olhassem a página 45, só virar aí rapidinho. A questão 3, somente a letra A, que me interessa por agora. A letra B eu respondo em outro momento. Por favor, Caio. Tá aí, Caio? Tio Caio? Ué, gente, cadê Caio? Saiu? Senhor. Ele tá sem paradinha. Não, ele falou comigo hoje. É? Falou. Daniel, você tá aí, Daniel? Tô. Ô, tio, lê a questão 3 para mim, tem como? Tá bom. A célula apresenta membrana plasmática que a delimita do meio exterior. Embora essa membrana não seja visível à microscopia óptica, sabe-se que a sua estrutura é complexa. A figura a seguir representa o padrão básico de organização dessa membrana. Isso. Demais? Pessoal, aí a letra A, lê para mim, por favor, tio. Cite a natureza química dos componentes indicado pelo número 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Pessoal, o número 1 aqui, ó, vamos colocar a legendinha. É o quê, esse número 1, que atravessa a membrana? Proteína? Integral ou periférica? Integral. O que é integral? Porque tá nos dois. Isso. O 2 aqui é o quê?
Lipídio. Lipídio. Colesterol ou fosfolipídio? Fosfolipídio? Fosfolipídio. Fosfolipídios. É o que mais tem, pessoal, na membrana plasmática. E esse trenzinho aqui em cima ligado à proteína, colado nela, em cima de bolinha? Carboidrato. Carboidratos. Carboidrato ligado a uma proteína. Deixa eu esticar aqui um pouquinho. No caso ligado a uma proteína, ele vai ser um glicolipídio ou uma glicoproteína? Uma glicoproteína. Uma glicoproteína. Então, eu sei que dentro, ó, que eu tenho 1 é uma proteína integral, 2 é um fosfolipídio e 3 é um carboidrato ligado a uma proteína, né, formando lá uma glicoproteína. Então, eu vou transcrever isso para cá. Ó. Vou trazer para cá agora. Pessoal, o nosso 1 é uma proteína integral. O nosso 2, fosfolipídio. E o nosso 3, carboidrato ligado a uma proteína. No caso, uma glicoproteína. Não estou nada. Pessoal, difícil essa aula de hoje? De membrana? Ou tá Não. Entendi tranquilo? bastante da paredinha periférica. Deixa eu falar para vocês aqui. Lá no Alunos Book, eu postei esses slides da aula. Eu vou pedir para fazer essas questões que eu fiz com vocês agora. Então, assim, já está feito. Já fizemos a nossa parte hoje, que foi responder as questões que eu propus agora. Eu vou disponibilizar os slides. Pessoal, leiam os slides, por favor. Destaque no livro as questões que eu abordei nessa aula de hoje, que estão no slide. Então é simples, pega o slide, dá uma lida nele, destaca no livrinho lá, com marca-texto, com canetinha, não sei, e pronto. Tá? E tenho certeza que as questões que a gente respondeu hoje estão respondidas no livro de vocês ou no caderno. Né? Deixa lá em dia, certinho. Tá bom? Pode tirar? Pode. Sim. Eu saio daqui, gente. Pessoal, por hoje é só, tá? Tenham um excelente final de semana a todos vocês, um excelente sábado, domingo e até a próxima semana. Você também. Até. Bom final de semana. Tchau para vocês, pessoal, uma excelente semana.